Gostaria de começar invocando as bênçãos dos nossos mestres, né? Os nossos mestres, que a gente chama de, né, a bênção do Guru, nosso querido mestre amado Lama Gante. E quando a gente faz essa prece invoca toda a linhagem de mestres que vem desde Buda Shakyamuni, numa linhagem ininterrupta, até Lama Gante e Lama Michel, né, de mestre para discípulo. Então, vamos fazer agora essa pequena prece de pedido de bênçãos para todos nós. Sampo Pagyu Chashi Patu Chentem Petin Leya Moda Egedolo Tampete Pachen Padela Meshabla Soade Oma Guru Vajradhara Somati Muni Shasane Karma Uttavardhanya Shribhadra Varsamanya Sarva Siddhi Muni Mahamuni Shakya Muni Soha Om Maitreya Maitreya Maha Arya Maitreya Soha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karunaye Soha. Bom, mais uma vez, bom dia. Agradeço também a presença de todas e todos. Estou vendo que tem um bom grupo. Estamos em 74 pessoas aqui, todos nós reunidos. E quero agradecer a Carol também pelo convite, por ter feito essa ponte. E acho muito importante e é muito bom a gente poder estar entre irmãos e irmãs, né, que seguem o caminho espiritual dentro de várias linhas que esse caminho espiritual nos oferece. Então, e principalmente as linhas que vêm da Índia, meu coração de alguma maneira é indiano, posso falar isso para vocês sinceramente, não é só uma maneira de falar. Então, eu sinto assim quando vou para a Índia como o meu lugar, enfim. Então, me foi pedido para a gente conversar um pouco sobre Milarepa, e é uma figura emblemática, com certeza. Milarepa, já dentro do próprio budismo tibetano, né? Milarepa foi tibetano, e ele é considerado como um santo mesmo, em todas as escolas do budismo tibetano. Do budismo tibetano você tem várias escolas e elas têm diferentes maneiras de praticar, etc. Mas em mestres e linhagens, mas quando se trata de Milarepa, ele está em todas as escolas, né? Então, uma figura muito especial, né? Eu não sou especialista em Milarepa, não sou mesmo. Sim, a gente conhece um pouco da história dele, mas nunca me aprofundei para estudar Milarepa.
e todo o legado dele. E quando a Carol me falou de falar com o Milarepa, eu falei, tá bom, vamos conversar um pouco sobre Milarepa, né? Então, eu estava esses dias um pouco revendo essa história, né? Eu estou com um livro que eu quero mostrar aqui para vocês, que se chama Milarepa, História de um Yogi Tibetano. Esse livro aqui, eu não sei se vocês já viram, né? Existem várias versões da história de Milarepa. Esse é do Evans Vance. Eu vou colocar depois no chat para vocês, né? Ele não tem mais editado. Esse está em português, mas eu acho que é da Pensamento. Então, acho que dá para achar aí ainda nos sebos, né? Mas é uma raridade, porque esses livros acabam sendo editados só uma vez e depois ninguém mais edita. Bom, falando de Milarepa, nós temos que só entrar rapidamente nos transportar para o Tibete, né, Himalaias, do ano 1000, século XI, que foi quando Milarepa viveu, e dentro de uma sociedade feudal. Essa sociedade feudal, literalmente feudal e completamente agrícola, não é? Ela durou até 1959. Né? Então, Lama Ganchen, o nosso mestre, que fez a passagem há 2 anos atrás, ele falava, eu sou um homem do século XI. Né? Ele falava isso, eu sou um homem do século XI, que foi catapultado para o século XX, XXI. Né? E foi o que aconteceu realmente com os tibetanos. Né? Eles viviam até os anos 50, uma sociedade muito estratificada, que não tinha evoluído, vamos dizer, socialmente, como outras sociedades acabaram se mudando, evoluindo. Né? Esse contexto, Milarepa nasceu numa família, né, pai, mãe e uma irmã, e numa família, vamos dizer, abastada. Né? Eles tinham terras, tinham posses, as posses, no caso, eram animais e terras aráveis. Né? Viviam provavelmente numa pequena vila, onde as famílias todas viviam juntas, né? Próximas umas das outras, isso no Tibete Central, numa região do Tibete Central. E o Tibete Central é o que hoje é entendido por Tibete. Né? Quando a gente tem a região autônoma do Tibete, que todo mundo pode ver lá no mapa, que faz parte da China, né? Desde 59 faz parte da China, é o que é chamado de Tibete Central. Tem outras 2 províncias mais a leste, que Kham e Amdo, que foram incorporadas pela China, né? E são províncias chinesas. São províncias com nome chinês e apesar da população ser praticamente, predominantemente, tibetana. De qualquer forma, o pai de Milarepa adoece, né, é terminal, e ele, antes de falecer, ele pede, né, para os tios, né, para o irmão dele e a família, que cuidem, né, que cuidem da mulher dele e dos filhos, né? E ele pede para que cuidem e que cuidem também, ajudem a cuidar da terra e dos animais e tudo mais, né? Para que a mulher não fique desamparada e que os filhos também não fiquem desamparados. Ok, normal, isso daí é um pedido, claro, um pedido de um pai, ele falece e imediatamente o tio, né, o tio de Milarepa era pequeno, era uma criança, o tio de Milarepa praticamente torna Milarepa, a irmã e a mãe, escravos. Então, existia, como dentro da Idade Média, os vassalos, né, na Europa, dentro da sociedade feudal, a mesma coisa. Eles tinham escravos que pertenciam à terra.
praticamente, né? E tiram todos os bens, né? O tio e a tia dividem tudo entre os dois, coloca tudo em nome deles, e a família de Milarepa vive numa penúria, em miséria, trabalham demais, o trabalho é muito duro no Tibete, temos que pensar que o Tibete é 4.000 metros de altitude, as terras são muito difíceis de serem aradas, o clima é muito duro, é uma vida muito dura, sem dúvida. E, bom, então eles saem de uma situação, vamos dizer, social e econômica bastante confortável, né? E se tornam pessoas do dia para a noite extremamente pobres e, vamos dizer, sem auxílio nenhum, completamente deixadas né, para lá. Bom, claro, eles sofrem muito e a mãe de Milarepa pede para ele, quer dizer, ele vai crescendo, e quando ele já era um adolescente, ela pede a Milarepa que vingue eles, né? Porque justamente para vingá-los em relação a tudo que eles sofrem na mão dessa família dos tios, né? Milarepa encontra um mestre de magia negra e procura, né, alguém de magia negra, e com esse mestre ele passa um tempo para receber as instruções, né, de magia negra. Ele fica um ano junto com mais um grupo de alunos também. Depois de um ano, esses alunos todos vão embora. Milarepa diz que ele ainda não tinha realmente aprendido aquilo que ele queria aprender de magia negra, que era magia negra de destruição mesmo. E o mestre, esse mestre de magia negra, vendo que ele era um discípulo realmente esforçado e determinado, deixa ele ficar mais um tempo e passa para ele realmente as iniciações e todo o conhecimento de magia negra. No Tibete, isso foi bastante comum. Isso existia bastante, né? E nós, brasileiros, isso não é alguma coisa tão fora da nossa realidade, né? Visto que tem aí uma parte aí das tradições afro que lidam com isso também, né? Eu falei uma parte, não falei que as tradições afro lidam só com isso, mas também faz parte, né? Então, ele volta e, né, nós estamos fazendo aí, não estamos entrando nos detalhes, mas ele volta e ele, num dia de festa da família, né, dos tios e tudo, ele faz acontecer uma grande tempestade. Uma tempestade, a tempestade de granizo, tempestade de vento, enfim, uma tempestade tremenda. Essa tempestade foi piorando e piorando e piorando, a chuva foi ficando cada vez mais forte, né? Os morros começaram a desmoronar, chuvas de pedra, e o que aconteceu foi que a casa, né, dos tios, onde tinha um grupo grande de pessoas festejando, não lembro mais se era o casamento, alguma ocasião especial, a casa cai, né, é destruída e todo mundo que está dentro morre. Então, a Milarepa tinha força, né? E se a gente parar para pensar, conseguir fazer alguma coisa dessa também precisa de muita força, né? E ele realmente faz isso acontecer e todo mundo morre e dessa forma, vamos dizer, satisfazendo a mãe, né? Achando, quer dizer, dentro do que eles pensavam dessa maneira, vingando toda
todas as agrúrias, sofrimentos que eles sofreram na mão dessa família, né? Milarepa, não muito depois desse acontecido, ele se arrepende, né? Ele realmente se arrepende. Ele viu que realmente ele fez besteira, né? Que não precisava. Então esse arrependimento depois a gente vai falar um pouco da história dele e depois eu quero passar por alguns pontos importantes, né? Como é que a gente interpreta isso que, né, a vida de Milarepa como um exemplo para o nosso desenvolvimento e para o nosso caminho espiritual de cada um de nós. Se arrepende profundamente, né? E procura um mestre, encontra um mestre, mas não fica com esse mestre. Finalmente dizem para ele, um outro mestre diz para ele: olha, você tem que procurar um tal de o grande tradutor Marpa, né? E quando Milarepa escuta esse nome, alguma coisa forte, né? Ele tem uma sensação muito boa quando só de escutar o nome Marpa e diz: eu quero conhecer, quero receber as instruções desse lama. E ele vai em busca de Marpa na região que disseram onde Marpa morava, e ele vai se aproximando da terra de Marpa e encontra um rapaz que depois ele soube era o filho de Marpa, né? E diz: onde eu posso encontrar o grande tradutor Marpa? E ele fala: ele está lá mais para frente. Hoje, especialmente, ele foi para arar o campo, né? E Marpa, como um tradutor, como um mestre, um lama e um intelectual, ele era realmente um grande tradutor dos textos de budismo da Índia, sânscritos, para o tibetano. E abrindo e fechando parênteses, quando o budismo foi levado para o Tibete e todo, né, quando o budismo foi crescendo no Tibete, teve um rei que era um bodhisattva e ele manda pessoas do reino, né, do Tibete para a Índia, para os grandes monastérios no norte da Índia, onde eram monastérios de 10 mil monges, entre eles Nalanda, Vikramasila, são monastérios que ficam no norte. E esses tradutores, né, muitos deles morrem porque o calor da Índia era insuportável para os tibetanos. De qualquer maneira, essa tradução de todos os textos budistas, né, do Sutra e Tantra, demorou 300 anos. Foram 300 anos de trabalho, de tradução, para que todos os textos budistas, né, que existiam na Índia, né, fossem traduzidos e levados para o Tibete, né? Então, Marpa era um desses tradutores, né? 300 anos é um tempo longo, e ano 1000 isso ainda estava, isso começou no ano 800, né? Então, Marpa era um desses tradutores, um grande tradutor. E ele Milarepa continua andando e encontra uma pessoa arando, e ele pergunta: eu gostaria de conhecer eu gostaria de me encontrar com o grande mestre Marpa, né? Falando diretamente com Marpa. E Marpa fala: vai lá na frente, lá naquela casa, que você vai encontrar ele, né? E aí ele anda, mas Marpa... E aí ele anda, pede, aí encontra a esposa de Marpa, né? A esposa de Marpa pede para ele esperar um pouco, e quando ele entra, Marpa já tinha voltado também, e era o próprio que ele tinha conversado, né? Alguns minutos antes, encontrado lá embaixo, na terra.
Muito bem. Quando ele, claro, Milarepa, quando vê o mestre, quando vê o lama, o guru, ele tem assim imediatamente vem uma devoção muito forte, vem uma sensação muito, muito, muito profunda, né? E ele, Milarepa, diz que ele conta um pouco da história dele, né? Ele conta da história dele, que ele se arrepende profundamente e que ele se entrega de corpo, palavra e mente para o guru, né? Então, isso, se entregar de corpo, palavra e mente, não é só retórica, não é só uma palavra, maneira de falar, mas principalmente naquela época onde a palavra e né, o empenho era diferente do que hoje em dia, né? Hoje as coisas ficaram mais banalizadas e então ele se entrega de corpo, palavra e mente. Significa que ele se entregou totalmente para o guru. E o guru, nesse caso, pode fazer o que ele quiser com o seu discípulo, né? Então, uma maneira imediata, assim, de devoção mesmo com o guru, de fato, né? E se a gente parar para pensar o quanto que a gente realmente se devota para o guru e confia no guru, é algo para a gente se questionar, né? Eu acho que esse é um dos pontos também muito importante toda a história de Milarepa, né? É essa profunda devoção que ele tinha com Marpa, né? Mas é entrega, 100% de entrega, né? Completamente entregue a tudo que Marpa dizia ou pedia para ele fazer, etc. Mesmo em momentos de dúvida, que Milarepa teve vários momentos de muita dificuldade, de muito sofrimento, de dúvida, mas lá no fundo essa devoção nunca deixou de existir, né? E então Marpa começou a chamar Milarepa de grande feiticeiro, né? O grande feiticeiro isso, o grande feiticeiro aquilo. E Milarepa achou que ia chegar lá, ia sentar, né, na frente do mestre de Marpa, Marpa ia passar para ele instruções, ele ia praticar e, sei lá, algum tempo depois ele já ia estar realizado. Só que as coisas não foram bem assim, né? Muitos de vocês conhecem a história, né? E Marpa começou pedindo, né, para que Milarepa fizesse construções, né? Não começou, isso foi uma boa parte da vida de Milarepa com Marpa, né? Então, como é que eram feitas construções, casas na época, e até agora, até pouco tempo atrás, eu mesmo indo para o Tibete, no Tibete Central, eu vi isso, né? Pedra e barro, é como são as construções, né? Pedra, barro, madeira, pouca madeira, eles não têm tanta madeira assim, porque é muita altitude, né? E Milarepa, Marpa pede primeiro para Milarepa, né? Tem uma ordem que eu não lembro agora, mas nos lados, né? Nos pontos cardeais, né? Terras voltadas para o sul, terras voltadas para o norte, terras voltadas a leste, oeste, de fazer, né? Primeiro pedindo uma construção, e essa construção era redonda. Depois estava já na metade. Imagina, fazer tudo sozinho, com pedra, com barro, etc. Marpa chegou e disse, não, agora eu mudei de ideia, eu não estava, eu acho que eu errei, agora você pode destruir. Destruía, ia para uma outra direção. Aqui você vai construir uma casa, um prédio, né, alguma coisa grande, triangular. Começava a construir, estava quase no final,
Marpa voltava e dizia, não, eu estava bêbado. E a Marpa falava para estava bêbado, eu não estava nas minhas faculdades, não é nada disso, pode destruir. Né? Vamos construir quadrado. Levava ele para outro lado, construía quadrado. Então, isso foram 3 vezes. Se não me engano, foram 3 vezes. Né? Milarepa, sem perder a devoção, no começo ele falava, bom, né? E Marpa pegou muito pesado com Milarepa, mas muito pesado. Marpa não tratava Milarepa, ai, vem cá, nada disso, era muito duro com Milarepa. E os tibetanos sabem ser duros. Os tibetanos realmente sabem ser duros. Mas o que nós estamos vendo aqui, né? Depois, ele termina, ele vai para uma construção quadrada, né? Já uma quadrada. Tinha uma meia-lua também, quadrada de 9 andares. Então, você imagina fazer uma construção sozinho, totalmente sozinho, sem ajuda de ninguém, pedra, barro, né? E a 9 andares. O corpo de Milarepa ficou em chagas, as costas ficaram em chagas, chagas mesmo, não era só um pouco de ferida, porque ele tinha que carregar essas pedras, carregava nas costas, né? O corpo dele inteiro doendo, quem apoiava, quem dava uma força para ele era a mulher de Marpa. Essa foi, na verdade, foi vamos dizer assim, a mãe de Marpa nesse momento. Agora, tudo que Marpa estava fazendo era para Milarepa purificar as ações não virtuosas, ações negativas acumuladas, né, com tudo que ele fez, né, como feiticeiro, com magia negra, que não era pouca coisa. Né? E então Marpa, na verdade, fazia de conta que estava bravo, fazia de conta que não ligava para Milarepa e tudo, mas ele tinha um plano muito claro para purificar, fazer Milarepa purificar, para depois poder receber as instruções do Dharma e praticar. Né? A mente tinha que primeiro limpar, né? Como você vai, sei lá, você vai comprar móveis novos para a tua casa, os velhos ou você joga fora, você dá, reforma, limpa a casa, pinta, aí entra com os móveis novos, né? Não vai colocar coisa nova com tudo velho caindo, não. Tem né? Então, essa purificação, ela era necessária. Se Milarepa realmente quisesse começar a praticar sério, né, ele tinha que fazer essa purificação. Agora, Marpa, que era um ser iluminado, ele viu o potencial de Milarepa, ele sabia. E diz que ele teve visões dos seus mestres e das divindades tutelares, né, que desse caminho de Milarepa. Né? Então, Marpa não estava brincando. Tinha um plano muito sério para que Milarepa realmente pudesse se destacar no caminho espiritual dele, e ele tinha esse potencial. Né? Então, isso realmente foi o que aconteceu. Né? Então, foram todas essas diferentes construções, e aí no meio, quase no final, e Milarepa sempre pedindo as instruções, sentava na sala, no salão onde Marpa estava dando ensinamentos ou iniciações para os outros discípulos. Marpa se levantava do lugar dele, chutava Milarepa, batia em Milarepa com um bastão, né? Até que Milarepa
quis ir embora. Ele falou, ele não aguentava mais. E aí a esposa de Marpa, ela forja uma carta falsa, como se tivesse sido escrita por Marpa, e leva e entrega para Milarepa essa carta e presentes e tudo para um outro lama, né? Como se Marpa tivesse mandando Milarepa para esse outro lama cuidar de Milarepa e dar instruções. Realmente foi o que aconteceu, né? E a um determinado momento, eu não lembro do detalhe, mas eles acabam descobrindo que Milarepa, que isso tudo era falso, que não foi verdade, mas aí já tinha ficado um tempo junto com esse lama. Tudo bem, aí eles voltaram para Marpa e, enfim, a partir daquele momento, Milarepa começa a receber as instruções, né? Então, enfim, essa primeira parte da história, muitos de vocês já conhecem, né? E depois, como é que eu posso falar? Ele tem um longo percurso ainda de prática, né? Então, Milarepa entrou em retiros em cavernas, né? Essas cavernas tinham absolutamente nada. A gente sabe da história que, por um período, Milarepa vivia apenas de... nossa, esqueci a palavra, estou com a palavra em inglês. Quem sabe o John me ajuda aí. Nettles. Ele vivia dessa planta, uma planta verde. Aquela planta que quando a gente coloca a mão queima. Quem me lembra o nome aqui? Alguém lembra dessa planta? Não, tem problema. Tanto que a pele de Milarepa foi ficando verde. Urtiga, muito bem, obrigado, Pepe. Urtiga. E ele não tinha nada para comer, né? O corpo dele, imagina, ele devia ser muito forte, né, para fazer tudo que fez, essas construções, e no final o corpo dele era praticamente pele e osso, porque ele vivia só de urtiga. Eu tive, vamos dizer, a grande honra, bênção, felicidade de ir numa das cavernas no Tibete, onde Milarepa meditou, né? Na beira de um rio muito bonito. Bom, o Tibete todo é lindo e muito lindo mesmo, esse lugar. E é dito que era uma caverna baixa, né? Que não dava praticamente para ficar em pé na caverna. Mas dizem que tem um lado lá onde tem uma parte meio uma entrada na pedra que dizem que foi do próprio Milarepa. Ele levantou assim, encostou as costas e a pedra, né? A pedra se amoldou às costas dele, né? Enfim, o que a gente... Milarepa deixou muitos poemas, né? Isso era muito comum na época desses grandes mestres passarem, né, todas as suas realizações e o que eles entendiam e tudo como em forma de versos, né? Então, nesse livro que eu mostrei para vocês, os versos têm muita coisa. Esses versos são lindos serem lidos porque que dão muita inspiração para nós, o nosso próprio caminho, né? A gente precisa de inspiração, a gente precisa da inspiração desses seres puros, sagrados, que fizeram o caminho para a gente poder seguir também. Porque senão, às vezes, fica difícil para nós, né? Não é fácil, esse caminho não é um caminho fácil. O que eu queria... Bom, o que acontece com Milarepa? Milarepa, em uma única vida, Milarepa atinge a iluminação, o que no budismo a gente chama de iluminação, né? E dando uma explicação, vamos dizer, muito técnica
breve do que a gente entende por um Buda, né? Um Buda que em tibetano é Sangye, que Sangye é formado por duas palavras, né? Então, Sang é eliminar, e no caso aqui é eliminar todos os obscurecimentos mentais, que nós chamamos, como raiva, apego, inveja, avareza, medo, etc. E, principalmente, a razão de tudo, de todos os venenos, a nossa ignorância, que no caso é o nosso egoísmo, e egoísmo, egocentrismo, atitude de autogratificação, né? Ou seja, elimina-se tudo isso e Gye significa incrementar, crescer, o quê? Todas as nossas qualidades. Então, um Buda é quem eliminou todos os seus venenos mentais, né, pela raiz e desenvolveu no seu máximo potencial todas as qualidades, né? Muito bem. Aí tem o Dharma, o Buda Dharma, que é todo o caminho para se alcançar isso daí. Muito bem. Existem etapas, então todas essas etapas elas são muito bem descritas, né? Qual é a etapa como são essas etapas do desenvolvimento espiritual, né? De um yogi, de um praticante. E isso não se faz em uma vida, né? Isso é algo que vai sendo construído de vida em vida, e claro que vai depender de causas e condições de cada um, o tempo que isso vai demorar, né? No caso de Milarepa, né, se identifica na vida de Milarepa umas cento e tantas vidas de praticante muito forte. Mas Milarepa ainda não tinha, né, como quando Milarepa nasceu como Milarepa, ele ainda não tinha atingido nenhuma realização, né? E em uma única vida ele faz o percurso inteiro. Esse é um fato muito raro, né? Em uma vida ele passa por todos os estágios necessários e faz todo o trabalho para atingir a iluminação, atingindo a iluminação, né? O que Marpa faz com Milarepa é purificar a mente de Milarepa a tal nível que ele tem a possibilidade de fazer isso. E Milarepa tinha estrutura mental, emocional para fazer, né? Isso não é para qualquer um, né? Acho que a maioria de nós aqui já teria desistido muito tempo antes, né? Então, essa é uma característica única de Milarepa, né? Ter alcançado todos os níveis, ter feito todos os níveis de iluminação. E o que a gente entende, né? Eu acho que vocês, dentro da prática de vocês também, são níveis de consciência que nós estamos falando, né? São níveis de percepção. A gente vai ampliando a nossa percepção, vai ampliando a nossa consciência, né? E Milarepa acaba fazendo isso em uma única vida, né? Então, eu queria só pontuar um pouquinho alguns pontos que a gente pode pegar, né? Nós não entramos nos detalhes, nós só estamos pegando assim o grosso, assim o básico da vida dele, mas a gente já pode ver várias coisas aí que aconteceram. Para mim, a primeira que vem é a devoção ao guru, né? Entende-se que sem um mestre para te guiar no caminho, né, as realizações, quando eu falo as realizações, tem vários níveis, né, até você atingir o nível mais alto de realização, né, elas são resultado da tua devoção ao guru, né? E claro, quando a gente fala em guru,
são gurus válidos, né? Gurus que são dignos de louvor, gurus que realizaram o caminho, gurus, mestres que realmente têm a capacidade de nos pegar pela mão, né? E nos levar, né? Então, o guru, ele tem as chaves e vai te dando as chaves de sabedoria para você seguir no teu caminho, né? O guru que abre essas chavinhas dentro da tua mente, que eu chamo de mente e coração, não é a cabeça só, é aqui no peito, né? É o guru que faz isso, né? E nós, dentro do budismo Vajrayana, que o budismo tibetano é o budismo Vajrayana, sem guru não tem caminho, né? E essa é uma questão também, às vezes, um pouco controversa, dentro, ou difícil de ser entendida pelos ocidentais, porque não está na nossa cultura, né? No Oriente, já na Ásia, a figura de um guru faz parte da cultura indiana, da cultura, mesmo da cultura chinesa, japonesa, tibetana, né? Já faz parte da cultura, né? Você já nasce com esse conceito, isso faz parte da tua família. E para nós é um pouco difícil, né? Então tem gente que pode dizer, pô, mas, né, guru sim, mas com ressalvas, sei lá. Cada um tem as suas relações. Mas eu quero dizer, nós precisamos, que o guru é o nosso mestre espiritual, é o nosso amigo espiritual, né, que vai nos levando pela mão, e isso Milarepa fez da mais excelente forma. Porque ele não desistiu. Mesmo quando ele teve, passando um tempo com outro mestre, ele ficava sempre lembrando e pensando no guru dele, que era Marpa, né? Faz parte. Tem uns desvios também de percurso, faz parte na vida de todos nós, né? E é interessante isso também observar, né? Que, sim, tem horas que a gente se perde, depois volta, né, descarrilha, aí põe de novo o trilho, o trem no trilho, né? Então esse é um ponto, na verdade, fundamental. Outro ponto que é muito interessante é todo esse processo de purificação do karma, né, do karma negativo, de todas as ações não virtuosas cometidas, né, realizadas por Milarepa, o que é talvez a única coisa boa de karma negativo é que ele pode ser purificado, né? Porque se não pudesse ser purificado, não teria caminho espiritual. Nós estaríamos fadados à nossa raiva, a ficar com raiva, a viver nessa vida, em todas as nossas vidas, com raiva, com inveja, com ciúmes, com apego. Só que tudo isso pode ser purificado. Não é intrínseco, né? Ah, eu tenho raiva e pronto. Não. Dá para ter menos raiva, menos, até você acabar completamente com a raiva, com o apego, com o desejo, com a insatisfação. É possível, né? Eu gosto da imagem de um sol, e o sol brilha. O sol é a nossa mente pura. E está encoberto, né? Tem as nuvens. Nuvens são os nossos venenos mentais. Então, dá para... Ontem nós tivemos um dia nublado, hoje temos um dia maravilhoso de sol. É possível, né? Então, é possível a gente ir eliminando essas nuvens, né? A purificação, ela é possível. Existem várias, claro, existem várias maneiras de se purificar dentro da nossa tradição, do budismo tibetano, Vajrayana, né? E uma das componentes fundamentais da purificação é o arrependimento. Porque se eu não tenho arrependimento, nem vou querer purificar, nem vou querer limpar, porque nada está certo, o que eu fiz está ok, não tem, nem me passa pela cabeça arrependimento. Então, uma das chaves é o arrependimento. Não é ter sentimento de culpa.
Sentimento de culpa nem é uma palavra, esse conceito nem existe dentro do budismo. Eu não sei se dentro da tradição de vocês tem, eu imagino que não. Né? Acho que não faz parte do pensamento, da forma pensamento da Ásia. Mas nas nossas tradições judaico-cristãs, né, culpa é algo que está presente. Então, não é para ter culpa, mas se arrepender. Dizer, olha, fiz besteira, eu sei que eu fiz, né? Como é que eu posso purificar esse karma? Né? Muito importante. Então, realmente, Milarepa se arrepende de verdade, né? De verdade mesmo, né? E faz todo esse caminho. E ele sabia o tempo inteiro que Marpa, tratando ele mal de tudo aquilo, ele sabia por quê. Ele falava, eu sei porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, tarará, tarará, tarará. Ele sabia muito bem, né? Então, o arrependimento faz parte, né? E pode ser em relação, nós podemos fazer ações não virtuosas em relação a dois tipos de seres. Os seres comuns são os seres que estão no samsara, né? E os seres realizados que saíram do samsara. E aí tem vários níveis, né, de seres realizados. Quando a nossa atitude, né, uma das atitudes, então, quando você tem arrependimento, você procura gerar amor e compaixão pelos seres comuns que você prejudicou, né? Desenvolvendo o teu amor e compaixão, e em relação aos seres superiores, né, realizados, você busca refúgio. Né? Você reconhece eles como seres sagrados, né? Seres realizados. Ok? E sempre lembrando que não existe ação não virtuosa que não possa ser purificada. Mesmo na época de Buda, um príncipe mata o rei e a rainha, os próprios pais, né? E ele se arrepende porque Buda, com os meios hábeis, acolhe esse príncipe, e esse príncipe se torna um discípulo de Buda e alcança realizações de um arhat, né? Então não tem o que não possa ser purificado, né? O que nós vemos também é a renúncia de Milarepa, né? E quando nós falamos em renúncia, nós entendemos que renúncia é um estado mental no qual tudo que você faz, tudo que você pensa é para o teu desenvolvimento espiritual. Você ainda não tem esse desenvolvimento, mas você já tem uma consciência de que tudo que eu vou fazer é para o meu caminho no Dharma. Né? A gente vê isso muito forte em Milarepa, totalmente entregue. Totalmente entregue. Completamente entregue na devoção do Guru, na própria determinação de atingir iluminação. Isso é renúncia. Né? E a renúncia também é um processo. A gente não é de um dia para o outro, agora eu tenho renúncia, agora tudo que eu faço, isso não existe. Nós vamos construindo essa renúncia também. Nós vamos, né, pouco a pouco, nos virando cada vez mais, voltando cada vez mais para o nosso caminho espiritual, para o nosso desenvolvimento, né? E deixando, né, aos poucos também, todos os nossos interesses, vamos dizer, mundanos. Nada contra os interesses mundanos, está certo. Quer comer uma boa comida, coma, seja feliz. Quer ter uma boa companhia, perfeito. Fazer um bom esporte, por que não? Etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, sabendo que onde que eu ponho minhas fichas de felicidade. Esse é o ponto. Né? Onde é que eu sei que vem a minha verdadeira felicidade? Então, renúncia é esse processo, né, de
de ir transformando e saindo da minha ilusão de que no mundano eu vou ser feliz, né? Não preciso renunciar. A palavra renúncia, na verdade, ela não é muito boa. A gente usa uma outra palavra que explica melhor, que é emergir definitivo. Emergir do quê? Emergir do samsara. Eu quero emergir do samsara, porque renúncia parece que eu tenho que largar tudo e ir para o meio da floresta e viver com trapos que nem Milarepa fez. Não precisa. Uma renúncia tem esse outro, essa vontade interna, esse movimento interno de fazer um caminho para sair do samsara. A gente vê também, John, estou vendo que você apareceu na tela, está na hora de eu ir terminando. Eu tenho mais 2 coisinhas para falar e depois eu... Tá bom? Acho que 5 minutos. Pode ser? Se estiver bom com todo mundo, ok? E assim, nós estamos... Até aqui nós estamos falando de questões, vamos dizer, não que são preparatórias, porque elas acompanham o praticante por toda a vida, até ele se tornar um Buda. Mas existe um caminho para ser feito, né? Um caminho do seu próprio desenvolvimento. E esse caminho é o caminho do Bodhisattva. O Bodhisattva, muitos de vocês sabem, é aquele ser que trabalha e vem para esse mundo em benefício dos outros seres, né? E tudo que ele faz é para os outros seres. Então, nós temos bodhisattvas, não é que ele precisa ser budista ou hinduísta, não, ele pode ser, deve ter vários bodhisattvas aí soltos no mundo, fazendo todo o seu trabalho completamente incógnitos, né? Então, o caminho do bodhisattva é através das paramitas. O que são as paramitas? São as perfeições. Então, vamos desenvolver nossas qualidades na sua máxima perfeição, que são generosidade, moralidade, ética, paciência, esforço entusiástico, concentração e sabedoria. Então, a gente vê que Milarepa trabalhou integralmente tudo isso em uma única vida. Paciência, generosidade, ética, moralidade, esforço entusiástico, isso ele tinha de sobra, né? É um esforço que coloca energia naquilo que é positivo, né? Concentração, se ele não tivesse tido concentração, enfim, quero dizer, e visão correta da realidade, que é a sabedoria. Então, quero dizer, Milarepa ele fez da maneira mais excelente, né? E de uma maneira muito forte e rápida, conseguiu trabalhar, né, essas 6 perfeições, as 6 paramitas, né? E, finalmente, só encerrando, Milarepa tinha também, muito claro, né, praticar para se tornar um Buda em benefício de todos os seres, né? Os Budas, eles só surgem a partir da sua incomensurável e infinita compaixão e amor, né? Porque para se tornar um Buda, um ser que atinge o estado de Arhat, que já saiu do samsara, ele mesmo, para ele não precisa mais, ele já está num estado de muita paz. Ele alcançou um estado além do sofrimento. Para se tornar um Buda ainda tem outros níveis para serem alcançados, mas por que vai se tornar um Buda? Em benefício de todos os seres. Então, Milarepa também desenvolveu isso, né? E que a gente chama da mente de Bodhicitta, né? A mente da iluminação. Enfim, gente, eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, fazer um apanhado, né, dessa vida de Milarepa. Eu agradeço a oportunidade, porque foi uma maneira de eu revisitar esse lugar de Milarepa, né? Que a gente fica, Milarepa, Milarepa, mas fica esquecido. Isso até me dá uma motivação para entrar mais nesse livro agora e trazer ele de novo para a minha memória,
e para as minhas práticas. Então, quero agradecer muito a oportunidade mesmo, de coração. E, enfim, se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário que eu puder acrescentar aqui. Toma, John, você tá no mudo, está mutado. Você quer que eu abra o chat aqui? Ah, ok. Ok. Babá, quando eu entrei com foto, com minha imagem, era porque eu estava muito feliz com esse papo teu discurso de hoje. Hoje, Babá, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Hoje, eu estava sentindo que o senhor estava falando de Kriya Yoga. Tudo que o senhor falou, devoção ao Guru, dedicação, determinação, a parte de purificação, limpeza, para eliminar o ego, eliminar o orgulho. Quando o Guru faz uma coisa, é por amor. Se é uma bronca, se é uma coisa assim, um bom discípulo entenda que isso é para o seu bem. Tudo que o senhor falou. E para abrir compaixão, paciência, ajudar o próximo, etc. Eu estava aqui tão feliz escutando o discurso, Babá. Eu queria, sinceramente, eu queria ter mais tempo. Eu espero que um dia a gente pode encontrar, Claro. via teu ashram, coisa assim. E eu percebo como o divino, como essa força universal, quando é autêntica, ela vem com uma voz, com várias formas, que faz parte, mas vem a verdade que divino chega para nós. E quem está no caminho entende a isso. Então, eu estava muito feliz. E eu estava tentando entrar em contato com o Romo, fazer quanto tempo que a gente ainda tem. Mas eu estou extremamente grato. Mas eu sei que queria dar um tempo para algumas pessoas fazer perguntas. Estamos estendendo o nosso tempo um pouquinho, mas eu, com muita alegria, vamos ver o que o pessoal está falando. Tem uma que eu achei tão interessante, uma pergunta. Que pergunta... Para quem vai fazer iniciação, como saber de seu mestre? Uma pessoa está perguntando. Peraí, qual que é a pergunta que eu não vi? É de Anete de Campos, ela escreveu: para quem vai fazer iniciação, como saber de seu mestre? Acho que como saber quem vai quem fazer é teu guru. como saber de seu mestre? Eu acho que ela quer saber como é que vai saber quem é teu guru. Acho que é isso, né? Sim. Tá. Não é uma resposta simples, hein? Não é uma resposta simples. Eu acho que eu falei, né? Quando Milarepa escuta o nome de Marpa pela primeira vez, o coração dele se enche de alegria. E é nessa alegria que ele vai buscar o mestre. Então, sabe que tradicionalmente no budismo tibetano, acho que no budismo de forma geral, né, nos textos está escrito que a relação mestre-discípulo deve ser construída por 12 anos antes de realmente você considerar aquele mestre o mestre e o mestre considerar aquele discípulo o discípulo. Só que hoje em dia, 12 anos é uma eternidade. Não é mais possível. Vivemos outros tempos, as coisas têm que se adaptar. Então, eu diria, como saber que é teu mestre? Claro que é alguém que tem que ter qualidades, as qualidades de um mestre, isso são qualidades que tem que ser mostradas, o mestre vai mostrando essas qualidades, você vai vendo ele
né, no decorrer do tempo, como ele se movimenta, como ele se porta, como ele trata, enfim, né? O que eu mais, onde eu mais aprendi com o Lama Kanchen é no dia a dia. Não era quando ele estava sentado no trono dando ensinamento. Era no dia a dia, foi quando eu aprendi, a cada 5 minutos eu aprendia com ele. Né? Então, eu diria o seguinte, não tem uma fórmula, mas eu acho que é o que o teu coração diz. Acho que a gente deve seguir a linguagem, nesse quesito, é a linguagem do coração, e não do racional. Né? E sempre, enfim, é tão individual, mas eu diria que é o coração que deve te guiar nesse caso. Me fizeram uma pergunta aí também, John, do livro. Então, o livro se chama, eu vou colocar aqui, História de um Yogi Tibetano, vou escrever aqui. Mais alguma pergunta, gente? Tem uma aqui. Os bodhisattvas, em algum momento, irão ter consciência do que fazem? Com certeza. Se alguém tem consciência, é o bodhisattva. Né? O bodhisattva, ele já transcendeu o ego, ele já saiu do samsara e ele tem um amor pelos seres que é comparado com o amor que uma mãe tem pelo seu filho. E ele trata todos os seres com total equanimidade. Né? Então, sim, ele tem total consciência do que está fazendo, do que tem que fazer, enfim, sabe-se. Vamos mais uma, Baba. Esse próximo também. Como identificar um arat? Como é essa realização para a pessoa que alcança? Ok. Arhat, né? Seria A-R-H-A-T. Arhat. Ok. O Arhat, ele ele alcança o estado de Arhat uma vez que ele se libera do samsara. E liberar-se do samsara significa ter uma percepção direta, não intelectual, mas uma percepção de coração da realidade dos fenômenos. Né? Quem alcança esse estado, ele justamente consegue transcender o ego e não se sentir mais cindido, eu e os outros. Então, ele tem essa percepção de que a natureza dos fenômenos é uma só. E que tudo são manifestações dessa mesma natureza. Tudo mesmo. Esse computador que está aqui, a mesa onde está aqui na minha frente, as pessoas, não importa. Existe uma única natureza. Essa natureza, independente da tradição na qual a gente pratica, a natureza é a mesma. É a natureza do universo. E um arhat alcança esse estado. Os yogis realizados, né, alcançam esse estado. Né? E aí eles ainda aprofundam muito mais, vão aprofundando ainda mais essa percepção da visão correta da realidade, como a gente chama. Gente, isso aí é o assunto que no monastério onde Lama Michel estudou, são 5 anos de estudo, só desse assunto. Né? Mas eu não sei se fez sentido, né? Mas o Arhat é aquele que transcende o ego, não tem mais essa sensação eu, meu. E como não tem mais essa sensação de eu, meu, ele não sofre mais. Por que não sofre? Porque se vocês observarem, cada vez que vocês tiverem uma insatisfação, qualquer coisa que não está legal, que você se sentiu incomodado, observe
se não tem o eu ou o meu presente. E vai ter sempre. Tá? Então, quando você transcende o eu, né, o tempo pode virar na tua volta do jeito que for, né, você não vai mais reagir nem com aversão e nem com apego. Baba, infelizmente nós vamos ter que parar aqui. Tem muitas e muitas perguntas. Eu sugiro, vou falar para Ishwarananda Ji, para quem sabe a gente não monta mais uma vez a reunião com a gente, que as pessoas estão com muitas perguntas, com muitas ideias que têm que ser esclarecido, e agradecemos extremamente sua presença hoje. Muito, muito feliz hoje. Só um instante. Eu estou só pondo aqui o nome do livro. Do Evans Weiss. Exato. Sim. Ele tem Bom, vários livros bons. Diga, Baba. Realmente, fiquei muito feliz. Me trouxe muita energia. Fico muito feliz que a gente está junto nesse domingo aqui, né? Quero fazer uma visita no ashram de vocês. A gente está próximo, vocês estão na Lapa, a gente está nas Perdizes, então a gente é vizinho. Ótimo. Tá? E vamos, convite estendido para vocês nos conhecerem também, tá? A Carol já sabe exatamente onde é, tá bom? Muito obrigado. Vamos combinar sim, vai ser uma alegria. Muito feliz. E eu quero, então, se você me permite, encerrar. Posso fazer uma regra? Pode encerrar, Baba. Pode encerrar. Pode? Obrigado. Tá. Então, tradicionalmente, gente, quando a gente faz alguma atividade que é virtuosa, como esse nosso encontro que a gente acaba de ter, ou se você qualquer ação virtuosa, né? A gente dedica essa energia dessa ação virtuosa, né, para a iluminação, para o bem-estar, tanto temporal quanto último de todos os seres, e é isso que eu gostaria que a gente fizesse agora, todos juntos. Então, vou pedir para vocês, por 1 minuto, fecharem os olhos. Respira fundo. E nós dedicamos a energia positiva, os méritos aqui gerados, junto com o infinito oceano de méritos de todos os seres sagrados e comuns dos 3 tempos. Dedicamos para os nossos mestres, para a sua longa vida, para os seus projetos. Dedicamos para a felicidade temporal e última de todos os seres, nós incluídos. Dedicamos para o planeta Terra, sua regeneração ambiental, ecológica. Dedicamos para a paz, no sentido mais amplo que a nossa consciência pode e consegue perceber. John, se você tem uma oração de final. Vamos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Tudo que existe é um. O universo inteiro, a natureza, a humanidade e nós. A mesma origem.
Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Muito obrigado, Baba. Nós vamos encontrar sim. Gratidão a todos e todas. Bom domingo, boa semana. Semana de paz para todos nós. É sim. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru.